Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos! Hoje eu estou aqui mais um dia em busca do sagrado para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências. Isso foi um pedido dos meus alunos do curso de mediunidade presencial e eu estou compartilhando aqui com vocês no canal como foi as minhas andanças por mais de 17 filosofias até de fato encontrar o meu caminho espiritual. Hoje eu vou compartilhar um pouco como foi a minha passagem no movimento Hare Krishna. Vamos lá! Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a você assistir os vídeos anteriores da série, que eu conto, a partir do Testemunho de Jeová, como foi a minha trajetória em uma série de religiões, até eu decidir realmente o caminho espiritual que tinha mais a ver comigo, ou talvez o meu caminho espiritual que decidiu por mim. O fato é que eu estive no movimento Hare Krishna por alguns anos. E como que começou esse processo? Eu contei para vocês aqui no vídeo 3 da Unisóis, que eu estava então num evento e eu percebi que o movimento Hare Krishna estava lá. Mas ok, eu fui chamada, espiritualmente assim, para ser uma Kumari, uma Brahma Kumaris, e eu conto também no vídeo anterior como foi a minha experiência dentro do Raja Yoga. Fiquei com aquela imagem dos Hare Krishna na minha cabeça. Até que um dia eu passando na Lapa, na estação da Lapa em Salvador, tinha um Hare Krishna vestido com aquela roupa indiana, e ele vendendo livrinhos de Srila Prabhupada, que é o mestre deles, e falando um pouco sobre a cultura védica e sobre o movimento Hare Krishna. E aí ele me convidou para participar de um festival que acontecia todos os domingos em Brotas, na rua Álvaro Adorno, nunca me esqueço, eles agora mudaram de endereço, mas era na Álvaro Adorno, Brotas. E eu então, domingo, fui lá para ver como era esse festival indiano. E para minha surpresa, quando eu cheguei, eu fiquei muito encantada com aquele ambiente indiano, Eu tenho uma sensação que eu já vivi na Índia em algum momento, porque realmente eu tenho uma sedução por coisas da Índia. E eu percebo que, eu chegando lá, eu percebi que tinham muitos enfeites da Índia, muitas coisas bonitas, E aquele cheirinho de incenso, aquela comida maravilhosa indiana, e tudo isso me cativou. Como que foi o meu processo dentro do movimento Hare Krishna? Primeiro eu vou contar rapidamente, para quem nunca foi no movimento Hare Krishna, mais ou menos como é. Eles têm um altar, que chama o altar das deidades. Geralmente os altares têm Jagannatha, Baladeva e Subhadra, ou Subhadra, que são as três entidades indianas que são representações de Deus. E aquelas entidades, então, aquelas deidades, como eles chamam, elas ficam numa parte do altar e as pessoas fazem um processo chamado Bhakti Yoga. Bhakti é devoção, então é um processo devocional. Então o movimento Hare Krishna é um processo de yoga devocional, aonde você vai e você pratica e cultua o amor e aquele sentimento de devoção àquelas entidades. Tem uma coisa que é extremamente parecida com o candomblé, por incrível que pareça, O candomblé, trazendo aí as matrizes africanas e desenvolvidas no Brasil, tem todo um ritual de bater cabeça, de quando você chega, você deita no chão e bate cabeça para o altar. No movimento Hare Krishna isso também acontece. Então as pessoas chegam nesse espaço, que era o espaço onde tinha realmente esse altar, e você tinha que estar sem sapatos, descalço, exatamente como símbolo de humildade e também como símbolo de você estar conectado com aquele solo, e você então bate cabeça, deita e bate cabeça para essas deidades. Aí tem todo um processo de adoração, então você pega o incenso, você vai cantando canções indianas e vai entregando aquele incenso. Eles têm o processo de fazer comida, que é o que eles chamam de prachada, é você fazer a comida na consciência espiritual também, de devoção a Deus, e você pega essa comida e oferece para Deus. Então, as pessoas compartilham uma comida que é oferecida para Deus. Isso também acontece no candomblé. Olha que coisa interessante, a gente sempre fala assim que comer comida do candomblé é maravilhoso porque você está comendo o axé, Porque essa comida ela é oferecida aos orixás. Da mesma forma, no movimento Hare Krishna, você tem a oferenda da comida, que ela deixa de ser comida, ela passa a ser prachada, que é essa comida oferecida para Deus. E se essa comida é oferecida dentro do altar, uma parte da comida é separada e oferecida dentro do altar, é considerado marra prachada, Quer dizer, marra grande. Então, aquela oferenda ainda com mais força espiritual. Existe o processo onde as pessoas sentam e começam a cantar os mantras, e existe o processo onde as pessoas cantam os mantras em pé.
E esse processo é um processo de adoração. Então é muito lindo, é muito sedutor. Quem gosta de festa, quem gosta de dançar, porque é um ritual muito feliz, muito alegre. E você basicamente faz o processo de limpeza espiritual através da entoação dos mantras. E eles fazem isso com esse instrumento que chama-se japa. Então essa japa, também chamada de Japamala por alguns. E aqui você tem 108 contas, aonde você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e você vai fazendo esse processo 108 vezes, né? É muito interessante esse processo, porque quando você canta os nomes de Deus, você se conecta, você acalma a sua mente e você se conecta com frequências elevadas. Então esse é o processo de limpeza espiritual que eles fazem cantando o Mahamantra Hare Krishna, né? Então, assim, eu frequentei lá alguns anos porque eu sempre tive muita energia e lá eu podia dançar. E eu podia dançar de uma forma devocional. Então eu ficava ali cantando os nomes de Deus, né? E louvando, invocando os nomes de Deus e fazendo esse processo de cantar esses mantras. E isso não atrapalha em nada os seus outros processos de vida, né? Então, assim, ninguém é obrigado a, porque frequenta o movimento Hare Krishna, deixar de ir para outras coisas. Isso é muito interessante, porque tem algumas religiões que te proíbem, que diz assim, se você é dessa igreja, você não pode ir para mais lugar nenhum. Existem até templos, terreiros, que dizem assim, não, se você é dessa nação, ou se você é de uma determinada casa de terreiro de Umbanda, ou centro espírita, você não deve frequentar mais nada. E o movimento Hare Krishna é um movimento muito lindo, muito livre, aonde você pode estar se conectando com essa expressão de Deus, que é Krishna. Então eles acreditam que Deus é Krishna, que é um ser que viveu na Índia e tem uma série de passatempos, de histórias que narram quem era Krishna e como foi a experiência dele na Terra. Então eles acreditam que realmente Deus é uma pessoa e que Deus se manifesta através da personificação da figura de Krishna na Índia. Então isso é muito interessante porque naquele momento eu estava vivendo o movimento do Brahma Kumaris e o Brahma Kumaris acredita que Deus é um ser incorpóreo. E eles acreditavam que Deus é um ser material, um ser corpóreo chamado Krishna. E aí você vai dizer, Carol, como é que você conseguiu frequentar os dois lugares ao mesmo tempo? Eu consegui porque, assim, o que importa é o que está dentro do nosso coração, não é verdade? Então, assim, para mim, a sensação absoluta, desde todo sempre, é que Deus é um ser incorpóreo. E por isso que eu guardo até hoje, com muito amor, e medito no quadro de Baba, aonde a gente fica visualizando essa luz espiritual que seria Deus e seria a imagem da nossa alma. Isso eu contei para vocês no vídeo anterior, quem não assistiu eu vou botar a descrição aqui, que é o vídeo de Raja Yoga, onde eu conto a minha experiência dentro do Brahma Kumaris. E já no Hare Krishna, eles diziam que Deus era Krishna, então assim, para mim aquilo não fazia muito sentido. Entretanto, eu amava aquele ambiente, eu amava aquela alegria que eles professam. Só que aí chega o momento em que você precisa fazer uma escolha, porque você começa a ver que, poxa, não dá para servir a dois senhores, né? Não tem essa história na Bíblia. Então, assim, como é que eu vou ficar num lugar que fala que é incorpóreo e no outro lugar que fala que é corpóreo? Mas, na verdade, nem foi isso exatamente que fez eu me afastar do movimento Hare Krishna, e é isso que vocês me perguntam, por que que eu saí da religião. Eu vou contar para vocês agora por que que eu saí da religião, mas antes já dá um joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e deixa seus comentários também se você conhece o movimento Hare Krishna e se você teve alguma experiência lá, conta pra gente aqui também nos comentários, tá certo? No movimento Hare Krishna ele me ensinou muitas coisas muito interessantes. A primeira coisa incrível que eu aprendi no movimento Hare Krishna é a necessidade de você ter respeito à hierarquia. Então lá eles têm os gurus, né? Os gurus ou gurus, que são os mestres espirituais, aquelas pessoas aonde a gente deve ter reverência e respeito. E isso é muito forte dentro da religião. Então assim, você tem tamanho respeito a um Maharaj, né? Que é aquela grande alma. Maharaj são as grandes almas, são pessoas que se devotaram ao movimento e que vivem realmente para o movimento, que você tem todo um protocolo de como se dirigir a ele. Então, assim, você não abraça e beija um Maharaj,
você não fala palavrão, você, né, tem todo um ritual assim de respeito. Quando você quer conversar com eles, você vai geralmente para uma sala, eu que sou mulher, se ele é homem, então eu vou acompanhada de outras pessoas, né? Nunca fico sozinha com o Maharaj numa sala. Tem todo um ritual de respeito e de um certo distanciamento, né? Para que permita que ele viva com certa serenidade a escolha de vida que ele fez, que geralmente é uma escolha celibatária. Eu vou falar aqui em outros vídeos sobre o celibato, mas o movimento Hare Krishna, ele prega que você pode casar, mas que isso seja uma escolha consciente e madura. E enquanto você não é casado, você pratica o celibato, ou seja, você não fica por aí namorando, testando várias pessoas para ver se dá certo, né? Você fica ali no seu processo espiritual, de forma santificada, casta, e a partir do momento em que você decide, sente uma atração por alguém, e eles pregam naturalmente que esse alguém seja do próprio movimento Hare Krishna, claro, porque se você tem uma religião e você vai casar com pessoa de outra religião, é muito mais difícil que você mantenha os preceitos. Eles pedem ali para você fazer todo um ritual de aprendizado dentro desse possível relacionamento, né? Uma outra coisa que eles ensinam é a ser vegetariano. Mas isso para mim já era tranquilo, porque eu já era vegetariana. Então, quando eu cheguei lá, eu já era vegetariano. Uma outra coisa que eles falam super importante é você não se intoxicar. Então, assim, eles não consomem nenhum tipo de bebida alcoólica, não fumam, não bebem, né? E pregam isso, que você deve realmente preservar a sua saúde, preservar o seu corpo e não usar substâncias que possam te tirar, digamos assim, de uma normalidade ou que possam causar dano para o seu corpo. Esses são alguns dos princípios que você precisa seguir para ser uma Hare Krishna, cantar os santos nomes de Deus, e aí eles cantam essa japamala aqui 16 voltas por dia, que é um trabalho que leva 1h30 mais ou menos, a depender 2 horas de, digamos assim, foco, aonde você focaliza sua mente, você vai cantando e se conectando com Deus. Então assim, eu aprendi muitas coisas legais, mas eu tive muitas decepções no movimento Hare Krishna. E essas decepções me afastaram do movimento. E eu vou contar aqui um pouco para você quais foram essas decepções. Eu acho interessante a gente sempre observar as experiências do nosso ponto de vista, porque a decepção, ela não está relacionada com o que o outro faz com você, mas ela está relacionada com a expectativa que você coloca em cima do outro. Então eu levei muitos anos para entender que o problema não era o movimento Hare Krishna, mas o problema era a minha expectativa sobre as pessoas. Como eles pregam muita santidade, né, muito esse processo assim, de ter uma vida pura, de ter uma vida casta, de ter uma vida devotada a Deus, aos meus 15 anos de inocência, eu tinha a sensação que todas aquelas pessoas que estavam ali, elas praticavam aquilo. Então, digamos assim, eu me referenciava a elas como se fossem pessoas puras, pessoas assim, espiritualizadas, né? Com grande, digamos assim, espiritualidade na vida. E aos poucos, enquanto eu comecei a me relacionar mais próximo de algumas pessoas, eu comecei a ver muitas coisas erradas. Eu comecei a ver que muita gente que dizia que era casta praticava sexo com qualquer pessoa, né? Assim, mesmo que não fosse namorada. Eu percebi que pessoas que falavam que eu tinha que não me intoxicar bebiam. Eu percebi que pessoas que diziam que eu tinha que cantar as 16 voltas não cantava. Então eu comecei a dizer assim, isso aqui é uma grande ilusão. Eles até usam muito o termo Maya, né, que significa ilusão em Hindi. Então assim, é Maya isso aqui, é uma ilusão, porque você pensa que as pessoas estão no processo de santificação e na verdade elas não estão. E aí é que era a minha Maya, né? A minha ilusão é achar que a santidade estava presente, quando na verdade a santidade é uma busca, é um caminho. Então assim, eu vim entender isso muitos anos depois, que de fato o que importa não é se você está conseguindo praticar aquilo que é dito, mas importa que você tenha esse direcionamento, que você tenha esse ensinamento. E esse ensinamento foi passado por Srila Prabhupada e vários outros Maharajas que vieram antes dele, nessa sucessão discipular, e que foram ensinando aqueles princípios de sabedoria. Então, de fato, o que importa é que você está em busca dessa sabedoria, que você está em busca dessa santidade, e não que você já seja um santo. Então, por causa dessa decepção, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito indignada, eu fiquei assim com a sensação de que eu estava sendo enganada.
quando na verdade esse engano ele partiu da minha própria percepção sobre aquela experiência religiosa. Então, assim, eu tenho muita gratidão, eu tenho muitos amigos que são Hare Krishnas, muitas pessoas especiais que são buscadoras da verdade, né? Assim como eu, como você que está aqui, se você está aqui ouvindo isso, certamente dentro de você tem aquele afã, aquele desejo de encontrar um caminho espiritual. E o que importa, a grande lição que eu trago do movimento Hare Krishna é que não importa o quanto você conseguiu, mas importa que você vá em busca, que você vai em busca dessa espiritualidade, que você vai em busca disso que pode realizar a sua alma, dessa autorrealização e, sobretudo, dessa conexão com Deus. Que se a gente busca essa conexão com Deus, a gente cada vez mais vai se aperfeiçoando, vai eliminando, limpando as nossas impurezas da alma, limpando os nossos vícios, né, de tantas encarnações e vai se tornando um ser mais elevado, mais espiritualizado e mais feliz. Tem uma coisa muito interessante que eu aprendi com o movimento Hare Krishna, que eu nunca esqueci isso, que eles diziam assim: intimidade gera negligência. Quando você está dentro de uma casa religiosa, de uma casa de fé, seja qual for essa casa, é muito importante, segundo o que eu aprendi com eles, você manter um certo distanciamento. E esse distanciamento é um respeito necessário, porque se você tem muita intimidade, se você compartilha demais coisas íntimas da sua vida, termina gerando negligência. Termina as pessoas se envolvendo, se metendo na sua vida e interferindo de uma forma negativa. Então essa frase, intimidade gera negligência, eu aprendi no movimento Hare Krishna. O livro sagrado deles é o Bhagavad Gita e a gente faz estudos sistemáticos do Bhagavad Gita para compreender toda uma história, né, que acontece na Índia a partir daqueles ensinamentos. É uma religião muito alegre, é uma religião muito feliz. Ela teve um grande crescimento, um grande impacto na década de 60 através do movimento hippie, porque os hippies queriam aquela liberdade, aquela história toda. Srila Prabhupada sai da Índia e vem para a América cantando livremente os nomes de Deus, né, no meio da rua, e teve uma grande aderência do movimento hippie, do movimento da contracultura na época, e essa alegria, essa liberdade, ela vem muito forte no movimento Hare Krishna. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa filosofia, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo um link também para os sites que ensinam cultura védica, cultura Vedanta, e aonde você pode eventualmente conhecer algum templo Hare Krishna. Espero que você tenha gostado dessa experiência. Não esqueça de dar um joinha, compartilhar com seus amigos e eu te espero no próximo vídeo em busca do sagrado. Até lá, tchau, tchau!